Meus queridos, assim mesmo sentados, abra sua Bíblia no Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Vou pedir, Daniel, para a gentileza colocar o título da mensagem, por favor. Nós vamos conversar com os irmãos sobre esse tema, a vida que nasce da morte. Por favor, Daniel, corrige para mim, por gentileza. Corrige para mim. A vida que nasce da morte. Por favor, Êxodo 12, nós vamos ler do verso 1 até o 14. É da morte, que nasce da morte. Ok. Leamos a palavra do Senhor. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com vossos cintos da cintura, vossos sapatos dos pés e vosso cajado na mão. E o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será um memorial. Vós o celebrareis com uma festa ao Senhor, e como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Oremos. Senhor, sua palavra foi lida, e nós estamos diante do Senhor para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Esconde-nos atrás da cruz de Cristo e fala-nos. Usa-me por misericórdia como instrumento do Senhor para falar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar esta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vida que nasce da morte. Nós estamos hoje, em todo o mundo cristão, celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus. O evento começa na sexta-feira, sábado e hoje o domingo da ressurreição. Mas muitos estão celebrando esse tempo presos a tradições
a costumes. Alguns nem sabem exatamente as origens das tradições e dos costumes. Nós também não vamos comentar isso essa noite. Não compete a esse fórum trabalhar as origens do coelho da Páscoa, do ovo da Páscoa. Não nos compete nesse tempo falar sobre isso, não faz parte daquilo que o Senhor tem para nos falar essa noite. Mas nós precisamos de fato entender o significado da Páscoa, compreender o ensinamento da Páscoa. Tudo que Deus faz, e Deus faz todas as coisas desde o princípio e o fará eternamente, tem por objetivo apontar para Jesus Cristo e também para a humanidade achar um caminho de encontro com Jesus Cristo. Deus não faz nada, absolutamente nada aleatoriamente. Deus não faz as coisas porque não tinha nada para fazer e resolveu fazer alguma coisa. Há um propósito em tudo o que Deus faz. Todos os registros das Escrituras Sagradas apontam para propósitos específicos e compete a nós conhecê-los para praticá-los. Deixe-me te falar alguma coisa que eu anotei sobre a Páscoa e que tem relação com o texto que nós acabamos de ler, para depois então nós conversarmos um pouquinho mais sobre o texto e dialogarmos sobre o tema da noite, a vida que nasce da morte. Eu queria que você prestasse atenção nessa leitura muito rápida a respeito da Páscoa. A palavra Páscoa deriva do termo hebraico Pesach, que significa passagem, e faz referência ao episódio da libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio, conhecido como sendo o Êxodo, que é a saída do povo do Egito até a terra de Canaã. Desta forma, os hebreus deixariam a escravidão e recuperariam a liberdade, sendo esse momento considerado um ritual de passagem, o Pesach. O êxodo, que aconteceu cerca de 1440 a.C., foi um acontecimento muito importante na história da redenção do povo hebreu. E para marcar a sua importância, o mês que ocorreu deveria passar a ser contado como o primeiro mês do ano dos judeus. Se nos lembrarem da leitura, Deus chama Moisés e diz: este mês será o início do ano de vocês. O mês a que nos referimos é conhecido entre os hebreus e agora judeus como sendo o mês de Abib. O mês de Abib corresponde no nosso calendário ao final de março, princípio de abril. Por outro lado, caminhando um pouco mais na história, enquanto os judeus, agora já no tempo da graça, no tempo dos evangelhos, enquanto os judeus comemoravam a Páscoa, que era uma grande festa da religião judaica, Jesus foi crucificado. Seu corpo foi colocado em um sepulcro, onde ele permaneceu por 3 dias até a ressurreição. Por isso, para nós os cristãos, a Páscoa ganhou um novo significado, uma vez que passou a celebrar a ressurreição de Cristo, ou seja, a passagem da morte para a vida. A passagem da morte para a vida. Essa história não está registrada de forma autônoma e sem significado. A passagem do anjo e a saída do povo hebreu do Egito até a terra de Canaã trouxe para nós, cristãos,
a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Vamos conversar um pouquinho agora que conhecemos, um pano de fundo da história da Páscoa. Vamos conversar um pouquinho sobre o texto que nós lemos. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus está falando com o povo através de Moisés, dizendo: olha, eu vou mandar um anjo, esse anjo vai tirar a vida de todos os primogênitos, mas vocês devem ficar dentro de casa, lembram? Pintem as portas com o sangue do cordeiro, sequer bote o rostinho para fora da janela, estejam prontos para o que acontecer após a morte dos primogênitos. O texto lido informa para a gente como Deus orientou o povo dele, que já era escravo no Egito há centenas de anos, a se prepararem para a libertação. Só que esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um contexto muito maior, que é o contexto das 10 pragas do Egito. Os hebreus eram escravos no Egito, centenas de anos, debaixo do chicote dos egípcios. E os hebreus clamavam a Deus por libertação. Deus prepara um homem chamado Moisés, leva esse homem até o Egito e diz, através deste homem, a Faraó: olha, Faraó, deixa meu povo ir. Pura e simplesmente foi o primeiro discurso. Deixa meu povo ir celebrar no deserto. Faraó não reconhece a voz de Deus e não deixa o povo ir, aumenta o sacrifício, aumenta a labuta, aumenta a dor. E o povo continua clamando, pedindo libertação, porque eles eram escravos. Então Deus chama Moisés e diz: Moisés, vai lá, porque eu tenho uma obra para fazer através de você, para mostrar para esse povo, o povo egípcio, que vocês, hebreus, são meu povo, tem um Deus que cuida de vocês. E aí acontece o que na história da Bíblia, na história do povo de Deus e também na história humana, a gente conhece como as 10 pragas do Egito. E a última praga, a praga mais terrível, mais dolorida, mais contundente, era a morte de todos os primogênitos dos cidadãos do Egito. Por que isso? Por que isso? Na cultura egípcia, o faraó, o rei, o senhor do Egito, ele era considerado um deus, filho de Ra, o deus Sol. Ele tinha a prerrogativa de dar a vida e tirar a vida. Ele era adorado, ele era cultuado. Deus então reserva a pior de todas as pragas para ser a última. E aí Deus tira a vida de todos os primogênitos, inclusive do filho de Faraó, e ele pôde então naquele momento ter um encontro com a sua humanidade, diante da impossibilidade de ressuscitar o seu filho. Ele não tinha mais condição de ser conscientemente considerado uma divindade, porque o seu filho estava morto e ele não tinha condições de ressuscitar o seu filho. Mas os hebreus, o povo de Deus, nada aconteceu com eles. Absolutamente nada aconteceu com eles. Mas para que nada acontecesse com eles, existia uma condição sine qua non, sem a qual os primogênitos dos hebreus também morreriam. E a condição é: vocês vão pegar uma ovelha, um cabrito sem mancha,
vão matá-lo, vão pegar o sangue, vão pintar os umbrais das portas e vão entrar dentro de casa. Se a família for pequena, chama a família vizinha e vocês vão participar desse tempo comendo o cordeiro e comendo o pão sem fermento. Há uma série de simbologia aqui, mas não vem ao caso agora. E vocês devem estar arrumados, prontos para sair a qualquer momento. Quando eu passar e olhar na porta e ver o sangue, eu ali não entrarei, porque o sangue vai proteger a sua família, o sangue vai proteger os seus filhos. No 14º dia do mês de Abibe, final de março, princípio de abril, acontece então o que Deus havia falado. Os hebreus se trancam dentro de casa, preparam um alimento, já estão prontos para sair. O anjo passa, não entra na casa dos hebreus por causa do sangue, mas todos os primogênitos do Império Egípcio é morto. Clamor, tristeza, choro, muita mágoa, muitas lágrimas, muitas questões. Como eu disse, o próprio faraó totalmente impossibilitado de ressuscitar o seu filho, quanto mais todos os filhos dos cidadãos do Egito, se vê obrigado então a deixar o povo ir. Golpe duro na cabeça de Faraó. Golpe duro. Duríssimo. Mexeu com o filho, mexeu com a família, com aquilo de mais precioso ele possuía. Duríssimo golpe. Mas é isso que o texto conta para a gente. Mas esse texto tem um significado, essa história tem um significado. E para a gente entender o significado dessa história, a gente precisa considerar alguns elementos importantes que estão aqui, senão a gente não vai conseguir entender de fato o que está acontecendo e para onde essa história aponta. E qual é o significado real dessa história? Aonde ela quer chegar? E a primeira coisa que a gente precisa estar destacando aqui no texto como uma observação muito importante diz respeito à escravidão dos hebreus. A escravidão dos hebreus, o povo de Deus, é o símbolo da escravidão do ser humano nas mais diversas áreas da vida. A escravidão dos hebreus aponta para a escravidão do ser humano. E aí a gente tem algumas áreas da vida do ser humano que podem estar escravizadas. Por exemplo, a gente pode falar da escravidão do corpo. Quando o corpo está totalmente entregue aos vícios e às práticas ilícitas e delituosas e não consegue se libertar, não consegue ter controle, não consegue parar de se viciar ou de praticar atos e ter atitudes ilícitas. É a bebida, o cigarro, a maconha, o crack, o sexo enquanto, prostituição, homossexualidade, uma série de questões que escravizam o corpo e obrigam o corpo a sofrer. Escravidão do corpo. Nós também podemos falar da escravidão da consciência. Pessoas que andam 24 horas com culpa, sentindo culpa de tudo, pedindo desculpa por tudo, até pelo que não fizeram. Qualquer coisa ou quaisquer coisas, elas se sentem culpadas. Além da culpa, existe a possibilidade da consciência desenvolver crenças equivocadas a respeito de Deus. O que mais nós vemos são pessoas cujas relações com Deus estão fundamentadas em crenças equivocadas.
E as crenças equivocadas não têm o poder de gerar santidade, de gerar equilíbrio, de gerar saúde. Pelo contrário, você vê pessoas completamente envolvidas em religiões, mas cuja sensibilidade aflora de uma forma tão absurda que quaisquer coisas que possam acontecer as fazem perder o controle emocional. Nós também podemos falar de escravidão das emoções. Quantas pessoas com mágoa, com ressentimento, com ódio, com medo exagerado, pânico, ansiedade, angústia e uma série de outras questões que os irmãos conhecem muito bem. Quantas pessoas, os consultórios, as clínicas psiquiátricas, psicológicas e psicanalíticas estão abarrotadas de pessoas buscando solução para as suas emoções que as escravizaram. As escravizaram, não tem paz. Não conseguem parar de pensar 24 horas, a mente acelerada, o coração acelerado, a alma acelerada. Não conseguem descansar a alma e o coração porque as emoções estão escravizadas. Por fim, nós podemos falar de uma escravidão muito séria e muito sutil, que é a escravidão social. A escravidão social. A sociedade dita normas de condutas e de comportamentos e usa a mídia, usa a internet para nos induzir a praticá-las. Quando você compra aquilo que não precisa comprar, quando você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão. Um amigo meu uma vez falou uma coisa muito interessante, eu nunca mais esqueci. Ele falou para mim o seguinte: Eduardo, a vaidade não tem preço. A vaidade não tem preço. As pessoas são capazes de vender a própria alma por status social, por posição, por imagem, porque a vaidade não tem preço, escravizadas socialmente. Então a escravidão dos hebreus aponta, é o símbolo da escravidão da humanidade nas mais diversas áreas da vida. Talvez você esteja envolvido em uma dessas escravidões, ou todas, quem sabe, eu não sei, não é? Mas também é uma outra coisa interessante que a gente precisa estar entendendo a respeito dessas escravidões. Todo tipo de escravidão, meu querido, todo tipo de escravidão, não importa se é do corpo, não importa se é da consciência, não importa se é das emoções, não importa se é social, todo tipo de escravidão é uma forma de morte, porque tira do ser humano a liberdade de viver. Todo tipo de escravidão. Então, o que todo escravo precisa é de liberdade, para que ele possa viver. Só que por força da sua posição de escravidão, ele não consegue se libertar. Ele não consegue se libertar porque ele está preso. Ele é escravo. Como o escravo pode libertar a si mesmo se ele está morto socialmente e a sua vida não lhe pertence, pertence a quem lhe escraviza? Então, ele precisa de alguém que o liberte. De alguém muito mais forte que ele, de alguém muito mais forte do que todas ou todos esses modelos de escravidão. Por outro lado, a libertação dos hebreus, povo de Deus, mostra para todos nós que apenas Deus tem o poder suficiente para libertar o homem de toda e quaisquer escravidões. Mas, para que essa liberdade aconteça de fato, é preciso um elemento muito importante.
o sangue. O sangue. Se eu sou escravo, não posso me libertar, preciso de alguém que me liberte. Esse alguém tem poder para me libertar, que é Deus, mas Ele estabelece uma condição para que eu seja liberto: o sangue. Lembra? O sangue do Cordeiro foi a única coisa que segurou o anjo da morte. O sangue do Cordeiro, usado pelos hebreus, ele aponta então para o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E somente pelo sangue de Jesus é que o ser humano consegue ser libertado da escravidão. Essa história não está aqui aleatoriamente. Esse fato ocorrido, ele não ficou apenas registrado, ele aponta para uma condição humana e uma situação de libertação através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O autor de Hebreus fala isso para a gente de uma forma muito especial. Ele diz o seguinte: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há libertação da escravidão. Sem derramamento de sangue. Quando nós iniciamos o nosso culto, nós lemos a respeito da ressurreição de Jesus. Posteriormente, lemos a respeito da morte de Jesus. E aí a gente disse que são elementos necessários para a salvação, a libertação. Um não existe sem o outro não tem significado sem o um. O que nós estamos afirmando para a igreja nesse momento e para você que está nos ouvindo, é que o primeiro elemento, o elemento fundamental para libertar você de quaisquer escravidões, é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, porém não exclusivamente. Porque a morte de Jesus não é definitiva. A morte de Gautama, Siddhartha Gautama, Buda, foi definitiva. A morte de Maomé foi definitiva. A morte de Gandhi foi definitiva. E de Hitler foi definitiva. E de Mussolini foi definitiva. E de tantos líderes da história da humanidade foi definitiva. Mas a de Jesus não. A de Jesus não. A morte de Jesus não foi definitiva. Depois de morrer, ele foi sepultado, ficou 3 dias na sepultura, mas no terceiro dia, ele ressuscita, ele levanta dentre os mortos, confirmando para toda a humanidade que é somente através da morte e da ressurreição de Jesus que o ser humano pode de fato e definitivamente e por toda a eternidade encontrar libertação das escravidões. E libertação da escravidão é vida, e vida é a ausência da morte. Mas nós não estamos falando de apenas vida no aspecto físico da existência. Nós estamos falando de vida plena, vida física, vida espiritual, vida emocional, vida social, vida eterna. Somente através da morte e ressurreição de Jesus Cristo nós teremos a libertação da escravidão e a vida que nós precisamos. Por isso é importante para você não olhar para a Páscoa apenas como um tempo de festividade, como se ela não tivesse um significado muito maior, muito mais especial, muito mais bonito. É importante que nós tenhamos sensibilidade para entender que, para além do
coelho da Páscoa, dos ovos de chocolate distribuídos na Páscoa, das celebrações em família. A Páscoa aponta para a libertação da humanidade. Mais importante é Jesus Cristo e o que Ele fez por cada um de nós. Um povo escravo no Egito, morto socialmente, com as suas emoções e sentimentos enterrados, clama a Deus. Deus liberta esse povo através de um Pessach, de uma passagem do anjo da morte. Preserva o povo dele, liberta esse povo caminha para onde Deus desejava que ele caminhasse. Mas toda essa história vai apontar para Jesus Cristo, para a morte e ressurreição de Jesus Cristo, para que todos nós pudéssemos hoje estar sentados aqui, ou participando através da internet, porque encontramos em Jesus Cristo a vida que nasceu da sua morte. E se você ainda não encontrou essa vida em Jesus Cristo, se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, você pode ser um egípcio e a qualquer momento o anjo pode passar e definir a sua vida. A pior de todas as mortes não é a morte física. A pior de todas as mortes é a morte eterna. A morte eterna é a separação eterna do homem de Deus. E uma vez separado eternamente de Deus, não existe a menor condição de reconciliação. Por isso esse é o tempo, esse é o momento de pensar em Jesus Cristo como aquele que pode passar em sua vida, te levando libertação, te levando salvação. Eu não sei se temos em nosso meio alguém que ainda não aceitou Cristo como Salvador, que ainda não entendeu que a morte de Jesus trouxe vida e que essa vida está disponível para todos nós. Basta que nós tenhamos a atitude correta de reconhecer os nossos limites, a nossa não condição de nos libertarmos a nós mesmos e aceitarmos Jesus como o Cordeiro Pascual, cujo sangue, cujo corpo foi dado para a minha salvação. Se temos, eu gostaria de conhecer e orar por você, só dar um sinal, dizer, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Eu quero que Ele passe na minha vida e me liberte das escravidões das quais eu estou inserido. À minha esquerda nós temos, lá em cima nós temos adolescentes e jovens da igreja. Ou se você está desviado dos caminhos do Senhor, entende que esse é o tempo de voltar para Jesus. Essa também é uma oportunidade muito preciosa. Diga, pastor, eu quero voltar. Eu estava fora, mas agora eu quero voltar à comunhão dos santos e à comunhão com Deus. À minha direita, à minha esquerda. Você que está conosco através da internet, pode tomar essa atitude também. Penso que aqui no santuário não temos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê condição de termos, de fato, uma Páscoa legitimamente abençoada pela libertação de Jesus Cristo às nossas vidas. Vamos celebrar, grupo de louvor vai estar cantando o segundo momento dos dízimos e das ofertas.